Então, agora a gente está gravando aqui. Então, voltando aqui à questão da aula, né? Do que você preparou. Então, assim, eu acho que não pode ser muito objetivo demais também, né? Tem que explicar um pouco mais para que eles entendam, né, o momento deles naquela situação. Então, quando você for desmembrar, né, isso em suas aulas, você procura colocar lá o tempo para você ter a noção se isso vai render. Qual é a diferença da aula remota, como a gente está fazendo, para uma aula presencial? Na aula presencial, você, na hora que você está definindo o que você está falando, os alunos normalmente, desculpe, ficam mais à vontade, ou você consegue perceber, né, se estão entendendo, se tem dúvida, porque você está olhando ali para o aluno, né? Você está ali olhando para a turma de uma maneira geral. Então, normalmente, a gente consegue, né, interpretar se está tendo entendimento, se está tendo dúvida. O aluno normalmente fica, né, mais à vontade para levantar a mão, o dedinho ali. Na aula remota, qual é a dificuldade que a gente encontra nesse sentido? É que, por exemplo, agora mesmo, eu estou falando aqui, mas eu não estou vendo ninguém. É como se eu tivesse, né, eu falando só para a tela do computador. Então, eu acredito que o que eu estou falando, vocês estão entendendo porque ninguém está me interpelando. Então, eu vou seguir nessa linha. E aí é difícil porque, por exemplo, outro dia eu preparei uma aula e era uma aula que levava até 2 horas de aula pelo meu conteúdo que eu tinha que apresentar, né, resumidamente, mas daria 2 horas de aula. A turma, eu parei vários momentos perguntando se a turma estava entendendo. Ninguém abriu a tela, só ninguém não, minto. 2 pessoas abriram, né? Que as únicas 2 pessoas que eu consegui visualizar. Então, no meu entendimento, eu fui falando, perguntei, ninguém dizia que estava em dúvida nem nada. Então, se ninguém fala e você pergunta várias vezes, você vai continuar. Então, a minha aula, em vez de levar as 2 horas, ela durou um pouco menos, porque eu não tive ninguém quis apresentar dúvida, ninguém quis participar nem nada. Então, na verdade, 1 hora de aula vai ser até um tempo razoável se o povo não participar, né? Agora, se o povo resolver participar e se a participação também for em várias dúvidas, enquanto vocês estiverem apresentando o conteúdo, a gente também pode colocar como uma opção das perguntas serem feitas pelo chat, né, pelo bate-papo, e ao final da aula você vai respondendo essas perguntas, para também não te atrapalhar no teu raciocínio de estar expondo o conteúdo. Isso é uma coisa que a gente também pode pensar o que vai ser melhor para Eu acho vocês. Vocês prefeririam o quê? Que as pessoas que fossem colocado no chat a pergunta e depois fosse feita para vocês? eu particularmente acho. Eu acho que se interromper na hora, pode ser que eu perca o raciocínio O mesmo. raciocínio. Normalmente, às vezes, dependendo do assunto, e pergunto, isso pode ser, e como é online também, isso pode. É um pouquinho difícil, porque às vezes a pessoa começa a falar e a gente custa ouvir, né? Então, a gente já coloca como, né, as perguntas, né, se serem feitas depois, não tem problema. Então, você faz o teu conteúdo, eu acho que o teu conteúdo está fechadinho dentro do tema, tá? Pelo que você está apresentando aqui. Você define, vai mostrar as situações, a competência, alguns problemas e vai dizer em cada problema a participação e os cuidados de enfermagem que são essenciais para o técnico, né? Ele precisa entender nessa situação aonde ele tem que, né, estar atuando, qual é a atuação dele, né? Como ele atua nesse momento, isso é importantíssimo. Então, eu acho que você consegue fechar isso colocando esses principais problemas enfrentados. Acho que fica bem interessante, vai ficar bem interessante a tua apresentação. E como a gente também tem uma aula
um teste, né, que a gente vai fazer com vocês mesmo. A Aí simulação. Isso. Simulação, não fugiu a palavra. Mas aí eu vou avaliar até mesmo o tempo, se vai dar para eu falar dos 4 ou se vai ficar pouco, né? Aí dá para avaliar também. Então, aí no dia da simulação, meninas, nesse dia eu vou abrir lá o Moodle, eu já até anotei aqui para não esquecer, porque eu já preparei o Moodle, só não abri ainda. Eu vou abrir para vocês inserirem o slide e inserir o plano de aula, porque no dia da simulação eu preciso acompanhar a aula de vocês com o plano. Então, eu vou colocar a simulação, a gente já deu a data, para que vocês insiram o plano e o slide um dia antes, para que no dia da apresentação, da simulação, eu possa baixar aqui e imprimir o plano, porque para mim acompanhar é muito mais fácil estar com o plano impresso, né? Eu e a Roberta, para a gente ir acompanhando a aula de vocês. Então, a simulação, ela vai ser isso. Vocês vão ter que estar com os slides da aula todo preparado, e o plano de aula, porque vocês vão apresentar para mim, para a Roberta e para a colega de vocês, a aula que vai ser ministrada no dia lá marcado. E é nesse dia a gente vai observar como vocês vão estar apresentando, vai ajudar vocês lá a compor melhor o que precisar, ou às vezes nem vou precisar, né? Que vocês vão estar afiadíssimas. Então, assim, a gente vai, nesse dia da simulação, é a apresentação da aula completa, tá, gente? Como será a aula no dia marcado com os alunos. O que é assim, importante? Que vocês, como a aula, né? Vou dar aqui uma dica para vocês. Como a aula é online, na hora da apresentação da aula, né, como vocês estão vendo, fica só uma tirinha aqui da tela. Então, serão poucos que vão estar ali visualizando vocês. Vocês têm um slide que vocês vão apresentar, né? E a apresentação do slide, a gente lê o conteúdo e explica aquele conteúdo. E vocês podem também ter à mão alguma coisa escrita desse conteúdo para ajudá-los nessa composição, tá? Porque a aula online, né, ela permite, né? Eu mesmo, quando eu vou dar aula, eu apresento alguns slides, mas para mim não colocar tanto conteúdo no slide, eu já tenho o meu conteúdo todo preparadinho. Caso eu esqueça alguma coisa, eu vou ali no conteúdo para ajudar a compor na hora da apresentação. Mas não é que eu estou dizendo para vocês que vocês vão pegar um material escrito e vão ler, tá, meninas? Vocês têm que apresentar, mas que podem ter a facilidade de ter esse conteúdo à mão, caso esqueçam, né, de falar alguma coisa, aí vai olhar lá e esqueci disso, de apresentar. Mas não vai ser leitura do conteúdo, tá bom? Vídeo explicativo, mito ou verdade? Você ainda vai colocar isso? Que eu tô pensando, o vídeo explicativo seria aquele videozinho igual eu fiz da última aula, sabe? Que eu vou contar alguma coisa, mas também não sei certo ainda o que. E talvez no final da aula fazer um mito ou verdade com algumas situações de técnicas de enfermagem erradas para eles verem se compreenderam, né, o assunto. Né, Okay. fazer isso. Você vai colocar um vídeo, vai pedir para eles dizerem se é verdade ou não, vídeo com algumas situações. Na verdade, o vídeo vai ser, tipo assim, diferente. Vai ser o vídeo em algum momento, que eu ainda estou analisando. E aí, no final da apresentação mesmo, depois que eu fiz tudo, expliquei qual é a competência do técnico em cada situação, fazer umas perguntinhas. E aí, eu vou ver se eles entenderam ou não. Aí, vou pedir para eles falarem se é verdade ou se é mito aquela atuação. Ok. Tá, então isso é importante você preparar tudo, e como eu falei, a questão do tempo, fazer um ensaio, né, para ver se isso tudo vai compor dentro do tempo. Eu acredito que dê sim, tá? 1 hora a gente pensa até que é pouco, mas também é um bom tempo, né?
A não ser que você vá falar demais, né? Se você não tiver cuidado de olhar ali o tempo, o assunto às vezes empolga e a gente tem que ter cuidado para não passar muito. Porque, na verdade, gente, não é que seja assim um problema sério você passar de 1 hora. É só para que a gente estipulou esse horário, porque o que é feito via online, ela cansa um pouco também, né? A gente sabe que fica um pouco cansativo. Mas se passar também um pouco de 1 hora, não vai ser assim nenhum grande problema, tá? Mas tem que se estipular um tempo para, inclusive, para preparar essa aula, né? Preparar o conteúdo, né? Ter noção. Senão fica uma coisa, né, que você prepara, vai ministrar em 15 minutos, aí 15 minutos você não está ministrando aula, não está ministrando nada, né? Você só está falando muito rápido de alguma coisa. E esse eu só deixei mais ou menos o que eu estou pesquisando, assim. Tá. Entendi. Mas no slide vou botar as referências direitinho. Aí eu só botei assim só para ter. Entendi. E outra coisa, no dia da simulação e no dia da aula, vocês vão ficar com a câmera de vocês aberta, tá, gente? Porque Sim. vocês precisam estar aparecendo para quem vocês estão falando, tá bom? Hoje ninguém tá, eu tô deixando, mas no dia da simulação é o dia que vocês vão estar praticamente apresentando a aula para gente. Então precisa que esteja com a câmera aberta, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu ver de quem é. Da Thaís. Aí, Thaís, apresenta aí pra gente. Como é que vai ser a tua aula? Eu e essa dificuldade para ligar o microfone. Mas então, eu também coloquei em tópicos igual a Vitória fez. Aí eu coloquei que eu vou iniciar fazendo aquela tempestade cerebral para ver deles o que eles entendem como saúde mental. Ah, tá. E aí depois eu vou explicar o que é, né? Depois que eles falarem. A partir do que eles falaram, eu vou explicar, mas eu já coloquei uma definição. E aí eu vou entrar no conceito de saúde no geral, tanto da OMS quanto da Constituição Federal. Aí depois eu vou falar um pouco da saúde do trabalhador de enfermagem. Uhum. Depois eu vou falar os principais sintomas que acometem a saúde mental do profissional, né? Depois, eu pensei, até foi uma ideia que eu e a Alex a gente teve, de relacionar essa questão da saúde mental com a pandemia. Porque a gente sabe que, tipo assim, os profissionais, eles, principalmente os de enfermagem, que estão ali frente ao cuidado, né? Eles já têm um índice grande de problemas, não seria problemas, mas saúde mental abalada, né? E aí com a Uhum. pandemia isso só piorou. Aí a Isso. gente achou legal relacionar. E aí eu queria finalizar falando os locais que eles podem procurar ajuda. Muitos não sabem que eles podem entrar em contato com a rede de apoio do hospital, ou Uhum. então Muito tem os importante CAPs. isso. Isso. Aí Muito eu importante. pensei em finalizar assim a questão do conteúdo. E aí a Uhum. dinâmica que eu coloquei. Pode passar, professora, por favor. A dinâmica que eu coloquei foi a tempestade cerebral, que eu vou iniciar. Que você E vai no iniciar. final, isso. E no final eu queria terminar com caça-palavras, que eu queria colocar os principais sintomas, essas coisas para eles Uhum. acharem. Ok. Porque eu queria fazer uma coisa dinâmica, mas eu achei que o mito ou verdade, que era uma coisa que eu já estava meio habituada em fazer nas outras apresentações, não se encaixaria. Aí eu falei assim, acho que eu vou fazer o caça-palavras dessa vez para ficar algo diferente. Aí eu ainda estou pensando Uhum. o que eu poderia dar de recompensa para quem acertasse a maior quantidade de palavras no caça-palavras. Mas ainda estou estudando essa recompensa aí. Porque o problema. Normalmente, se fosse ao vivo e a cores, você ia levar um chocolatinho, alguma coisa assim, né? Sim, Mas sim. online não é legal, né? Falar, ó, então quem ganhou depois eu vou dar, né? Vamos... Não é, Não, porque tem que ser uma coisa que dê para eu dar online. pois é. Ó,
Eu realmente agora também nem sei o que seria assim, tem que pensar Ô, ou Thaís, Oi. ou um vale compras, de repente, de R$ 10 na Cacau Show, não sei. mas Também. olha só, como é que ela Eu vai tinha pensado passar em algum isso? livro em PDF, alguma coisa assim. Isso, eu acho isso interessante do livro, porque o Alguma coisa assim, livro, além PDF. de ser a questão de ter relação, né, que você vai ver algum livro que tenha relação com o assunto, é Uhum. algo que vai contribuir para o estudo deles. Então, acho que isso seria uma boa se você conseguir algum livro assim interessante. Tava Ou pensando outra nisso. coisa em referente à enfermagem, né? Talvez não só nesse assunto, mas qualquer livro em PDF enfermagem, eu acho que seria Aham. muito interessante isso. Gostei dessa ideia. Eu tinha É uma pensado nisso. coisa Vou que até ver você com tem o como Alex se passar. ele tem É, alguma coisa assim legal, né? PDF. isso. Eu acho que isso daí seria uma boa recompensa nos momentos atuais. Eu acho que cairia muito bem com a Thaís. Aqui, É. deixa eu só ver. Eu acho que o que você fechou no conteúdo está bem interessante. Eu acho que associar com a pandemia, eu acho que é essencial. A gente sabe que os principais profissionais atingidos foram os profissionais da área da saúde, principalmente, né, a gente vê os técnicos de enfermagem, porque estão ali na frente, né? Não tem Uhum. como. Então, eu acho que isso daí ficaria muito, né, bem interessante vocês estarem mostrando. Gostei bastante. Eu acho que dentro daquilo que você está apresentando de conteúdo, vai ficar assim bem interessante. E é a questão daquilo que eu estava falando, né? É montar a aula toda e ver se realmente vai dar dentro desse tempo estipulado, né? Sim, Ah, vai eu passar, sei pensei. lá, um pouquinho? Tá, passou um pouquinho, não tem nenhum, assim, grandes problemas de passar um pouco do tempo, tá? O Uhum. que não pode, gente, a gente está anunciando que vai ser uma aula e chegar e dar em 20 minutos. Aí isso não pode, tá? Esse é meu medo. Pois é, tem que usar o tempo todo, tá? Ah, eu vou usar o tempo todo, inclusive com a tempestade cerebral e com a caça-palavras. Tudo bem, mas aí você utilizou todo esse tempo, 1 hora. Não pode ser menos que isso, senão Uhum. a gente não pode nem como dizer que é uma aula, porque um tempo de aula é 50 minutos. Se você der 20 minutos, 25 minutos, você não está dando um tempo de aula. Então, não pode ser considerado uma aula, né? Então, a gente tem que Uhum. ter muito cuidado com isso. Por isso que eu estou falando, meninas, hoje não apresentou o plano, não tem problema, mas a gente, no dia da simulação, a gente vai ver bem essa questão do tempo. Por isso que a gente até colocou lá que a simulação, a gente colocou, né, 2 em cada dia e uma no final, para a gente ter esse tempo de vocês simularem essa 1 hora, né, e a gente ver se realmente, né, vai utilizar o tempo, porque se não utilizar, aí a gente vai ver outras maneiras para estar, né, utilizando. Então, as referências. As minhas referências eu ainda não coloquei nas normas, não, professora. Só Tá. coloquei as coisas que eu estava lendo e as que o Alex me mandou. Aí eu só coloquei o link. Mas depois eu vou Ok, fazer as referências direitinho. assim como a Vitória, é importante vocês estarem sempre colocando, pelo menos, a primeira pesquisa, né? Para depois vocês acertarem, colocarem bonitinho, né? Mesmo porque vocês estão aí fazendo um projeto de pesquisa, então não podem apresentar uma referência que não seja de acordo, né? Senão fica muito feio, né? Lembrando que Verdade. essa aula, ela representa muito também a questão do profissional que vocês estão se formando, né? Daqui a pouco, né? Ano que vem, né? Daqui a pouco, ano que vem, no final do ano, vocês estão saindo aí como profissionais. Então, é importante mostrar, né? Que vocês estão nesse processo aí, né? Que estão fazendo tudo de acordo, né? Isso vai ser muito importante isso, né? E lembrando que as aulas, né, sempre servem para mostrar, né, um pouco daquilo que vocês estão preparando, fazendo, como vocês estão absorvendo, né, os ensinamentos todos que vocês tiveram durante a graduação,
Então, isso daí, por isso que é importante que elas estejam bem direitinhas, bem de acordo, né? Deixa eu ver aqui agora, quem já está aqui, da Carrie. Então, professora, o meu, o slide está praticamente pronto, porém ainda tem alguns acertos que eu vou fazer. Ah, você já colocou aqui. Ai, que bonitinho. Porque eu montei o slide baseado no que tem de conteúdo, né, que vai ser passado, só que eu ainda vou enviar para a Camila para ver o que ela acha. E tem algumas partes, por exemplo, de procedimentos que eu busquei em sites e eu acredito que com ela seja mais atualizada. Aham. Tá, Aí eu vai olhar aí eu vou isso dar uma com você. Isso. Ok. Mas a ideia foi, feridas é um assunto muito extenso, né? Muito Sim, amplo. Então, ela falou que pelo tempo seria bom focar mais nos cuidados mesmo e no que o técnico precisa Exatamente. identificar, que seria bordas, tipos de tecidos, essas coisas, né? Aí eu começo trazendo uma frase, porque também é importante ressaltar que não é só a ferida, né? É um paciente, olhar ele como um todo. Aí relembrar um pouquinho a anatomia da pele. Deixa eu te perguntar, essa frase você tirou de algum lugar? Você montou? Sim, eu tirei de um lugar. Aí eu ia até colocar o autor, mas aí eu deixei sem. Não sei se ponho, se não ponho. Não, você põe. Põe e faz como no projeto de TCC. Aqui no finalzinho, aqui, você está vendo a setinha? Você abre o parênteses, coloca o autor e o ano, tá? Tá. Porque fica justificado, né? Fica assim, justificado da onde você tirou, tá bom? Uhum. Mas tá bonito o teu slide. Ah, tá. Aí relembrando um pouquinho a anatomia da pele. Aí a introdução, né, do que é feridas. Peraí que eu tô... Aí você colocou a classificação. Ok. Sim, porque, na verdade, eu coloquei mais tópicos, porque na hora eu vou explicar melhor, né? Isso, é melhor. Não enche o slide de texto, não, porque fica muito ruim. Tá bonitinho seus slides, estão bem preparados. Daí eu coloquei os fatores que influenciam a ferida, porque também é uma questão que eu acho que é importante falar, porque às vezes o técnico pode achar que é ir ali fazer o curativo e pronto, vai cicatrizar a ferida. Só que não é, né? Tem todo um contexto para uma ferida fechar, questão da nutrição, da imunidade, se tiver com alguma doença, né? Enfim, aí eu coloquei esse esquema aí, pode passar. Tá. É um esquema. Aí, olha só, o teu slide, ele é muito bonitinho, um slide assim, limpo. Eu gosto de slide assim. Só vou te pedir para depois, tá vendo aqui onde estão os pontinhos? Está aqui pegando esse risquinho. Joga um pouquinho, centraliza um pouquinho mais. Tá. Porque aí aqui fica muito sem nada. E aí fica mais bonitinho. Mas está bonitinho, tá? Então, aí, né, a gente vai focar nisso daí, explicar que a ferida, para fechar, tem todo um contexto, não é só fazer o curativo. Aí comecei a colocar, né, que existem vários tipos de feridas, porque, como eu falei, é um muito amplo. Então, eu fiquei na dúvida, eu vou ter que falar de todas, não vai dar, né? Não, tipo assim, ferida de laceração, perfurante, enfim. Aí a gente decidiu... Cara, eu tô com um problema aqui que meu computador vai descarregar. Eu tô tentando colocar ele para conectar, porque eu não enxergo, né, pelo celular. Peraí. Foi. Não, assim, o que é importante, é isso que você está falando mesmo. Não vai dar para falar de todas. Então, é importante você falar que tem, né? Mas focar na questão mesmo dos cuidados, né? Então, aí pode passar. Aí eu citei, tá vendo? Que existem vários tipos e tal. Tá ótimo. Aí pode isso. Aí feridas, vou explicar um pouquinho as feridas agudas, as crônicas. Aí os tipos de tecidos. Tá. Que é nisso que a gente vai focar, né? Tá, no processo, né, da cicatrização, isso. Isso.
Aí eu coloquei também o tecido, né? Vitalizado, desvitalizado, misto. Isso, o técnico, é importante ele reconhecer, né, que ele faz. Os tipos de exudato. Aí depois vem os tipos de bordas. Porque isso é uma coisa que acho que o técnico não sabe identificar, que causa muita dúvida, né? Que tem vários tipos de borda e tal. E eu estou passando aqui porque só para ver o contexto, tá? Aí falar, né, que o que importa para gente, para fazer um curativo? A borda, o leito, a sensibilidade da dor, essas coisas todas, por isso que eu coloquei esse quadradinho aí. Uma pena que ele está em espanhol, né? Não achei em português. Você Mas não dá para consegue explicar. mexer nele, não, né? Não, né? Não. Tá. Vocês vai falar cada um, né? Dá para Isso. entender, né? Mas a gente lembra que sempre ter um que não entende. Aí eu trouxe uma foto que é mais real, assim, né? Da prática mesmo para o técnico, né? Que é uma região em sacra e tal. Aí explicando mais ou menos. Aí logo vem as UPs. Ok. O estadiamento, aí vem as áreas prevalentes, aí vem o procedimento do curativo, né, em si. Tá. Que é isso que eu vou ver com a Camila, que ela me mandou também uns slides ontem à noite, para eu poder dar uma olhadinha e ver se está correto, se está batendo, né? Só que eu ainda não olhei. Eu também não vou ler agora, não, porque depois você vai apresentar a aula, então a gente vê. Mas, de uma maneira geral, os slides estão bem bonitinhos, bem feitos, né? Sim, aí entra no cuidado com as feridas, né? Que aí todos os cuidados que eu coloquei aí e tal, as prevenções, o cuidado com o pé diabético também. Legal falar isso. Aí a gente resolveu fazer mitos e verdades. Só que o mitos e verdades foi por conta da cultura, né? Daquelas coisas de cultura que o pessoal traz, né? Tipo, na dúvida eu coloco o Dersane. Todo curativo dói. Né? Essas coisas. Aí surgiu a ideia de fazer o mitos e verdades. Aí as referências também não estão na norma. Vou colocar. E é isso. O teu conteúdo... adoro quando termina em frase, porque as minhas aulas sempre terminam em frases. Tá bonito teus slides, tá bem arrumadinho, né? Eu acho que só falta dar uns acertos aí. Como eu te falei, procura o slide que está muito vazio, centralizar mais. Agora, a apresentação, você tem uma boa quantidade de conteúdo, né? Sim. Então, eita, o que saiu aqui? Alguém que está abrindo aí? Não. Ué, por que saiu aqui da apresentação? As coisas que acontecem que eu não sei. Ele deu um tilt aqui. Enfim. Sou eu, professora, que estou indo colocar um... Eu falei, gente, o negócio está dando vida própria aqui. Então, assim, deixa eu só me voltar. Você tem um conteúdo até que vai ficar bem extenso. Então, se você, na hora, você fala muito rápido, né? Lembre-se também... Muito, esse é meu problema. Então, na simulação, você vai dar a aula para a gente. Então, a gente vai tentar te ajudar nisso para você não falar rápido demais. Porque o que você tem, você consegue tranquilamente apresentar, né, a aula em 1 hora, explicar, mas você precisa só conter a tua ansiedade de não falar muito rápido, tá bom? É verdade. Porque senão você vai passar assim, o conteúdo, e é um conteúdo, como você está mostrando ali, é um conteúdo muito importante. A gente tem isso o tempo todo. Na atenção básica, muitas vezes o curativo é feito quase que pelo técnico, né? Então, é muito importante esse conteúdo, está mostrando assim com calma, né? Tudo ali que você vai apresentar, porque é uma função, é uma parte que o técnico faz, né? Sim. Mas, assim, né? Vamos reconhecer que ele faz mesmo, né? Então, também está faltando... Oi.
Fala. também está faltando ali é que, assim, eu me baseei no site do UNASUS, no protocolo de feridas do UNASUS. Daí eu estava pensando em colocar o fluxograma de como funciona o curativo na atenção básica, a domicílio, no hospital, a diferença de um para o outro. Só que eu já tenho 27 slides. Aí eu acho que eu vou acrescentar mais uns 4. Então, realmente tem conteúdo. E eu ainda enxuguei o máximo, porque senão ia ficar uma coisa muito extensa. Só que o meu problema realmente é na hora de apresentar, porque eu falo muito rápido. Então, eu vou tentar tomar um calmante para falar bem devagarzinho. Não, aí vai ficar muito devagar, cuidado, hein? Não, eu acho assim, que se você... É só você lembrar, mas assim, na simulação, a gente vai lembrar você de novo, é só você ler o slide e depois você explica esse slide. Então, assim, tenta não correr demais, que você consegue tranquilamente, né? Como você foi me explicando aqui. É claro que agora eu também acelerei, porque não tinha necessidade de você apresentar todo, né, com detalhe. Eu só queria ver de uma forma geral. Mas eu acho assim que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, e na hora você seguindo isso, você vai ver que você vai conseguir apresentar com mais calma. Tá bom. E eu acho assim que o conteúdo tá bom, tá interessante, tá? É importante, como a gente já falou. Se você conseguir colocar de repente esse fluxograma é um bônus, né? Então, se der o tempo, né? Também não ficar, porque você tem bastante conteúdo, né? Sim. Mas seria interessante. Tá muito bom. Tá bom. Obrigada. Vamos lá, então. Ô, Keila, pode falar. Professor, Oi. meu tema é esse, atuação do técnico de enfermagem na atenção básica. O meu tá, assim, com bastante texto, professora, mas eu ainda vou enxugar mais ele, tá? Tá bom. Porque como eu sabe, essas coisas aí, a gente vai criar uma metodologia ativa, né, que a Simone gosta bastante, e ela descobriu uma metodologia nova que a gente vai treinar juntas e aplicar no dia. Dando certo, aí a gente vai aplicar no dia. Que é tipo uma tempestade de ideia, onde eles irão colocar o que eles pensam quando falam, né, da atuação do técnico de enfermagem na atenção básica, e aí eles vão colocar e vai aparecer para mim em ordem online. Gente, tem 15 minutos, aí aparece rapidinho pra gente qual foi a ideia deles. Aí apareceu mais curativo, triagem, aí a gente vai colocar e falar com eles. Ok. Só lembrando que no dia que for simular para a gente, você já tem que estar apresentando isso também, tá? Tá. Aí, quando surgiu a atenção básica aqui no Brasil, né? Que aí começou com o controle das PACs, com agente comunitário, aí depois, em 1994, virou PSF, e em 2006 virou Estratégia de Saúde da Família. Uhum. Princípios básicos. Aí o que é o PNAB, né? Que é a Política Nacional de Atenção Básica, e vem explicando a portaria, aí o que é. O que o ES deve completar? A territorialização e responsabilidade sanitária, porque quando você faz parte, né, da estrutura de saúde e família, você deve saber o que tem no seu território. Uhum. Eu tenho quantas gestantes, eu tenho quantas pessoas que são envolvidas, né, que são dependentes de drogas, têm saúde mental. Então, a gente precisa saber o local que essa pessoa mora, né? Por causa da proliferação. Se a pessoa não tem
como se diz, água encanada e tal, isso pode ser um problema de saúde. Então, a gente, né, junto com as agentes comunitárias, vai fazer um plano para poder melhorar essa situação do nosso bairro. Uhum. Aí, por isso que a gente tem, né, mais para frente eu vou falar das reuniões de equipe, porque aí você a população... Você agora não precisa me explicar cada um que você vai falar, tá? Eu quero ver só assim, porque você vai me explicar isso na simulação, ok? Isso. Eu estou vendo que você está colocando aí, né? E vai explicar cada um, já entendi. Ótimo, que é importante isso mesmo, é você colocar os tópicos, mas falar um pouquinho de cada um para que eles entendam o que cada um represente, tá? Isso. Então tá, professora. Aí, quais são os atendimentos realizados pelo ES? Isso é importante. Aí, as articulações, né? Porque a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha uma equipe. E aqui eu vou falar a diferença de ES para UBS, porque em Petrópolis também a gente é agraciado por ter UBS e a estratégia de saúde em família. E somos uma equipe, né? Ninguém trabalha sozinho, porque a gente precisa das escolas, precisa do CAPS, né? Porque às vezes tem um surto. E aí a gente encaminha para o CAPS. Ou às vezes a pessoa necessita de um centro de especialização, pneumologista e tal. E quando é mais grave, a gente tem que encaminhar ou para a UPA ou para a unidade hospitalar. Ok. A formação da equipe, e aqui também falta colocar, porque no PNAP entrou também a questão da auxiliar bucal e do dentista. E aqui, professora, eu quero colocar umas fotinhas das pessoas. Tá. Eu não tive que pensar, em vez de deixar o texto. Tudo bem. Eu ia falar, só dá uma ajeitadinha que está muito texto e o slide está muito, mas você ainda vai colocar, ótimo, tá. Eu vou formatar bastante coisa. Tá. Aí aqui tem as atribuições do técnico de enfermagem. É importante, é o que é o cerne, né, da sua aula. Isso, é o foco, isso. Também. Ok. Acho que vou... Não, continua. Tá. Porque eu tive que dividir, como estava grande, né? Aham. E aí eu vou falar de quantos PSFs nós temos em Petrópolis, UBS. Ah, E ótimo. aí finalizar. Vai colocar a rede de Petrópolis, né? Isso. Aham. Ok, entendi. Acho que é isso aí, acho que é importante, porque o técnico, normalmente, a gente só vê o técnico na atuação hospitalar e o técnico tem uma atuação muito grande nos postos, né, nas UBS, vocês que estão indo para o posto ver, né, como o técnico faz, né, então é importante ele reconhecer, né, e entender que ele tem, a atuação dele é fora hospital, né, porque a gente ainda... Isso aí eu também vou relatar. A questão que antes que a gente pode entrar por concurso e hoje em dia tem a facilidade de ter RPA, então não é uma coisa assim tão difícil, porque antigamente tu tinha que estudar bastante para você conseguir entrar na unidade de saúde, né, e ficar aí em termos assegurado. E agora não, agora tem a questão por causa das demandas que aumentaram, tem a contratação de RPA, então se a pessoa quiser se interessar por essa área, ela pode tentar entrar pela RPA. E aí a gente quer colocar um vídeo de 2 pessoas com perguntas básicas, tipo igual um TikTok. Que o ambulatório é misto, né? Que como é meio público, a Simone deu essa ideia da gente fazer entrevista com 2 técnicas de casa, falando um pouco do relato delas. Eu acho que legal. Acho que seria muito legal. Muito bom isso. Nada melhor do que o profissional no local, né, para falar um pouquinho, né, para dizer como é que ele... Porque ela conhece uma técnica no Boa Vista que tem quase 10 anos de casa. Lá no próprio ambulatório tem
eu esqueci o nome dela, que fica lá na parte de materiais, ali embaixo, que faz Ai, gente, a Fernanda, acho que é Fernanda. A Fernanda era aluna A Fernanda foi minha aluna lá no Santa Catarina. A Fernanda já ficou em PSF da faculdade e depois ela foi para o ambulatório. Ela seria uma boa pessoa para você entrevistar, porque ela pegou o PSF, ambulatório e fez curso técnico, né? Lá no Santa Catarina. Então, ela conhece, né, um pouquinho aí. Eu acho que ela também seria, de repente, se você tiver facilidade, acho que ela é uma boa experiência. Mas aí você só tem que ter cuidado na hora de pedir o vídeo para a pessoa não delongar demais, né? Isso que a Simone falou, que no máximo em 5 minutinhos, já só mesmo relatando, para não ficar um vídeo tão extenso. Um breve relato, né? Mas eu acho bem interessante a proposta, viu, Keila? Acho que vai ficar bem legal, que assim você consegue mostrar, né, o panorama do técnico na atenção básica. Acho que vai ficar bem interessante. Os slides e a questão também agora, né, da pandemia, os técnicos de enfermagem estão fazendo, antigamente não tinha isso, né, a triagem nos postos de saúde devido ao Covid, e hoje tem a triagem. Então, assim, o serviço aumentou um pouquinho, né, mas o técnico de enfermagem está aí na linha de frente também. Sim, com certeza. Então, a gente tem que valorizá-lo também, né? Isso é mais do que... Né? A gente não pode esquecer que, como enfermeiro, a gente tem o nosso braço ali, que é o técnico, né? E que ele né, ajuda bastante, com certeza, é um profissional essencial, né? Então, é importante a gente valorizar também, né? Claro. Mas ficou muito bom, isso aí, gostei. E agora a gente só falta a Raquel. Raquel, você vai apresentar aí, né? Para vocês? Oi? Apareceu aí para vocês? Ainda não está aparecendo, não. Para mim está mostrando que já está indo. Não, de repente ainda vai... agora foi. É porque, assim, o processo não é tão rápido, demora, né? Às vezes demora um pouquinho. Então, deixa eu só fechar aqui uma coisinha. Aqui eu vou começar me apresentando, né? Logo depois eu pensei em botar um slide com essa frase e pedir para eles falarem o que eles pensam sobre os cuidados paliativos. Porque esse assunto é meio difícil de ser abordado, porque muita gente acha que cuidado paliativo é a gente deixar a pessoa morrer. Pelo contrário, que é importante. Pois é, por isso que é importante falar desse assunto, né? Para que a pessoa entenda realmente o que é, né? Acho que a frase é muito boa, vai ser importante. Aí depois eu vou falar um pouquinho sobre o conceito, do objetivo também. Aqui os princípios que regem a atuação da equipe multiprofissional. Eu não achei muito relacionada só ao técnico de enfermagem, tem muita coisa só da equipe multiprofissional. E aí, em cada tópico, eu vou falar um pouquinho sobre cada um, né? Aí as indicações também. Depois eu ia falar os tipos de suporte que são oferecidos em cuidados paliativos. Estou passando muito rápido? Não, mas eu tô vendo, eu estou conseguindo acompanhar. E aí eu ia falar, no caso, eu ia abrir para essa professora que eu não conheço, né? Para ela falar um pouco sobre, no caso, o papel da enfermagem, da vivência dela no hospital, que eu acho que seria legal. Sim. Porque, ainda mais que acho que ela é do CTI, né, que vocês falaram. Eu, para dizer a verdade, eu não sei, acho que ela é sim, Raquel, eu que na dúvida se ela é CTI ou é... Não, mas acho que ela é sim. Que aí ela falaria, nessa parte ela falaria um pouco sobre a experiência, a vivência, porque, na verdade, o papel
do técnico de enfermagem, no caso, seria mais da segurança para o paciente na hora de de administrar os cuidados. E aí eu não sei muito se eu falo essa parte, eu falo como a minha experiência também, né? Que eu trabalho há 8 anos no CTI. Eu acho que é importante, Raquel, você tem um bom tempo de experiência, né? Já vivenciou muito, né? Então, isso. eu acho que assim, o teu relato é super importante. E quando a gente, né, está se formando, né, enfermeiro, e vai dar aula no curso técnico, e quando a gente mostra também que a gente já passou por aquilo que eles estão, né, que ainda vão passar, eu acho que isso é bem, bem assim, motivador, né? Dizer, né? E você tem uma boa experiência, eu acho que é importante, sim. A questão de você falar da Gabriela, dela de repente fazer um relato, é também porque ela já fez. Ai, meu Deus, não é entrevista, não, gente. Ela já fez, acho que apresentação, falando de cuidados, acho, paliativos, porque ela tem experiência na área, ela tem a formação, né? Então, eu pensei nessa hora ela falar alguma coisa, sei lá, para trazer sei lá, um relato mais profissional, porque esse assunto é muito pesado às vezes para falar, porque envolve muito questão de espiritualidade também, né? Eu estava lendo um pouco sobre isso, e é meio difícil às vezes abordar a família sobre os cuidados paliativos, então acho que alguém que tenha mais experiência, mais para falar sobre isso seria legal, dar um relato, sei lá. Mas, por exemplo, essa questão de espiritualidade, a gente não vai entrar, porque eu nem coloquei, até tirei do slide. Não é nem interessante. Você pode até citar, né, que, né, às vezes as pessoas, pelas suas crenças, né, ela tem uma maneira diferente de encarar, né, a questão da morte, né, desse processo que o familiar está passando, a própria pessoa, né, se ela tiver em sã consciência, né, enfim. Mas a gente não aborda, nem deve falar muito essa questão religiosa, porque sai do que a gente, né, da parte profissional mesmo, né, e depois cria outras situações que às vezes a gente não consegue nem equilibrar ali no momento que a gente está falando, né, que as pessoas interpretam para o outro lado. Mas eu acho assim que qual é o cuidado do técnico com uma pessoa que está ali numa situação, por exemplo, do câncer, né? Então, ele está... Quais os cuidados? São os cuidados de enfermagem, né? Quais seriam os cuidados de enfermagem? É a questão dele estar olhando pelaquela pessoa, como você falou, né? Está ali fazendo uma orientação, ajudando no próprio cuidado, né? O cuidado que muitas vezes é a administração de medicação. Então, são esses cuidados, né? Mas ele tem que ter o conhecimento da situação que a pessoa está passando para que ele não entre, né, como a gente está falando agora, em questões que são polêmicas, né? É a questão mesmo do cuidado. Eu acho assim que seria interessante ela falar que ela é uma pessoa experiente, mas você ainda não sabe se ela quer falar, né? Eu não sei. Mas aí eu pensei se eu falo alguma coisa também. Não sei. Agora, eu acho que você falar é interessante, porque a aula é sua, tá? É você que vai estar trazendo esse conteúdo. Então, eu acho que depois de você passar a questão mais teórica que você apresentou, você falar de experiências, até de situações que vivenciadas, eu acho que isso é muito rico, engrandece muito. Né? Eu assim tive uma situação, você não vai dar nome a ninguém, né? Não vai dar, né? Não vai colocar para expor ninguém, mas eu acho que contar de situações que você já passou, que você vivenciou, eu acho que é uma experiência muito rica. E isso ajuda bastante para quem ainda não entrou, né? Para quem ainda não teve contato, quem ainda não foi para o hospital, quem ainda está trabalhando. Então, eu acho que isso engrandece bastante. Então, eu acho que com certeza é importante você dar a sua palavra sim. Tá, então nessa parte eu vou fazer isso. Isso. Aí depois tem umas coisinhas que eu quero falar também, é só mais
para focar aqui os cuidados paliativos é focado no cuidado com a pessoa, né, não com a doença, porque muitas pessoas acham que tem que cuidar, tratar, fazer o tratamento da doença. Não é. Infelizmente, os cuidados paliativos é só mais para dar conforto para a pessoa e para a família. Exatamente. E aí uma frasezinha só para terminar, falando sobre o que é para a enfermagem, né, de cuidados paliativos. E só. Isso. Muito bom. Eu acho que é isso aí. Eu acho que o que falta completar, né, que é o que você está falando, seria falar dessa parte mesmo, né, um pouco de como é. Eu acho que completaria muito com o teu depoimento e com o que a Gabriela teria também como falar como experiência. Então, as experiências, eu acho que elas vão enriquecer bastante a sua aula. Então, vamos aguardar ver o que ela pode estar te respondendo. Se ela demorar muito, dá um toque, porque às vezes a pessoa trabalha, né? Trabalha no hospital, trabalha lá na faculdade, tem ainda a vida familiar. Às vezes olhou e esqueceu, né? Ela não é professora de teórica, ela é professora mais de prática, então às vezes pode esquecer. Então, se ela não te responder nada, amanhã dá um toquezinho nela. Eu vou falar com a Roberta eu também. até falei, vou esperar um pouco, como é só dia 27, e eu já, consegui já construir bastante coisa. Isso, então, vou dar um tempinho. Às vezes ela tá meio enrolada também com as coisas. Mas aqui, não pode dar muito tempo, não, porque eu já coloquei lá no Moodle a data de simulação de vocês, tá? Ah, é? Tá lá no Moodle. Olha, eu vou até passar para vocês aqui. É que eu estou olhando aqui para ver no meu caderno. A gente colocou a primeira simulação vai ser no dia 16. 16 agora, tá? Que é a Thaisa e a Keila. No dia 18 é a segunda simulação, Raquel e Vitória. E no dia 23 é a simulação da Kelly. Por que está nessa ordem? Porque é a ordem que vão ser a ordem das aulas. Como a Kelly vai ser a última a ministrar a aula, então a simulação dela ficou por último. E aí a gente tem que ter a simulação e caso precise acertar alguma coisa, vocês tenham tempo para acertar. Então, eu vou abrir até lá no Moodle, não sei se eu abri as datas da simulação, mas eu vou colocar para vocês visualizarem. Então, a primeira simulação é dia 16, tá, meninas? Thaisa e Keila, estão me ouvindo? No dia 18... Estou sim. No dia 18 é a simulação da Raquel e Vitória, e no dia 23 é a simulação da Kelly, tá, Kelly? Viu? Então, eu vou colocar isso, vou descrever isso, vou colocar no grupo, que aí ajuda vocês também lá no Zap, mas está no Moodle. Então, nesse dia da simulação, é a apresentação completa da aula, né? Então, aqui a Raquel vai dar a aula dela no dia da simulação, com os slides, vai enviar o plano de aula um dia antes para eu poder imprimir e acompanhar a simulação. E aí, nesse dia da simulação, tanto eu como a Roberta e as colegas, todas que vão estar assistindo a simulação, vão ficar à vontade para estar ajudando lá a ver o que acha que pode ter faltado, que poderia estar ajudando a complementar. A simulação é isso, é a apresentação da aula, e nesse momento da apresentação, a gente vai, né, fazer algumas considerações, mas no sentido, gente, de estar ajudando, tá? De estar melhorando, né, se necessário. De repente, vocês vão fazer uma simulação que a gente não vai precisar, a gente só vai dizer, está ótimo, maravilhoso, está pronta para a aula. Mas, se precisar acertar mais alguma coisa, a gente vai falar nesse dia da simulação, e aí vocês precisam ter um tempinho para poder preparar a aula, né? Para poder fazer esse acerto da aula. Então, eu já fechei todo o plano nosso até o nosso último dia. Eu vou colocar depois lá para vocês, mas já está até no Moodle, para vocês né, irem se acertando aí com os dias e o horário. Então, é importante que no dia das simulações todos estejam presentes para participar,
né? Isso vai contando também como presença e vocês vão vão anotando também lá no diário de campo de vocês. Então, eu vou colocar no grupo, no Zap, as datas das simulações, tá bom? Sexta-feira agora, a gente tem uma apresentação não, o professor Ney, né, o Carlos, ele vai falar um pouquinho do PBL. A gente sempre traz o PBL na licenciatura, porque é uma forma de aula que se dá em alguns locais. Então, é importante que vocês entendam um pouco o que é o PBL, como é feito o PBL. Então, o professor Ney, ele é especialista em PBL, né? Ele trabalha na faculdade lá de Teresópolis, que o ensino da Unifes é todo pelo PBL. Então, ele vai fazer essa apresentação na sexta-feira, tá, gente? Então, sexta-feira, 2h, estarei aqui com vocês e o professor Ney, que ele vai passar para a gente um pouco sobre o que é o PBL. Na segunda-feira, a gente tem o seminário, então nós vamos lá no seminário, tá? Já saiu, acho que tem que fazer inscrição. Se inscrevam, porque o seminário conta como presença da licenciatura, tá bom? E aí, depois a gente vai ter o dia 11 e o dia 13 para vocês terminarem de preparar a aula de vocês, tá? Aula e plano, para a primeira simulação no dia 16, tá bom? Eu vou colocar isso lá no grupo para lembrar vocês, tá bom? Qualquer coisa que eu tenha esquecido, vocês me lembrem, né? Se eu colocar alguma coisa que esteja errado, como vocês costumam fazer, que isso ajuda muito, tá? Às vezes a gente coloca e não percebe que colocou errado. Então, falem. E aí, o que mais? Isso. Os folders vocês já colocaram aqui, né? Eu não consegui olhar tudo, não. Vamos dar uma olhada, ver o que de repente está faltando no folder para acrescentar. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Então, assim, acho que vocês estão bem encaminhadas quanto às aulas, tá bom? Eu acho que vocês estão aí, tem tudo para ser uma ótima aula. Vamos depois, deixa eu só ver com a Roberta se precisa mexer alguma coisa no folder, para que depois vocês saiam fazendo a propaganda da aula de vocês, isso é muito importante. E aí a gente depois vai acertando no dia da aula quem vai ser uma vai apresentar a aula e a outra vai ser o apoio. Então, quem vai ser o apoio de quem para ajudar lá na hora da aula também, isso é importante. E aí a gente vai vendo isso mais depois, tá bom? Então, se preparem para as simulações, mas vocês estão bem encaminhadas aí quanto à aula de vocês. Fiquei satisfeita. É muito bom saber que vocês estão aí bem empenhadas aí na produção da aula de vocês. Então, a gente encerra por hoje. Eu vou colocar depois essa gravação lá no Moodle. E aí vou colocar as datas da simulação lá no nosso grupo lá do Zap, tá bom? Para vocês não se perderem aí. Ok, gente? E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês vão passando para a gente, tá? Ô, Raquel, caso ela demore muito, você dê um toque, ela continue a demorar a responder, avisa a gente lá no grupo, mas de qualquer jeito eu vou pedir à Roberta, que a Roberta tem um contato mais direto com a Gabriela, que inclusive elas trabalham na mesma disciplina, para, né, dar um toque também nela, né? Porque de repente ela deve ter esquecido mesmo, tá bom? Tá bom. Mas de repente ela ainda vai te responder também. Né? Vou esperar essa semana ainda dar tempo dela me responder. Se ela não me responder, eu mando mensagem. Hoje é quarta, você mandou, foi na terça, ontem. Ontem, foi? Então, quarta, eu acho que elas tiveram aula ontem, hoje eu não sei, talvez quinta. Eu acho que quinta tarde, Raquel, você podia dar um toque para ela. Tá, eu mando mensagem, aí qualquer coisa eu te falo. Você só coloca lá, oi, e aí, já viu? O que você achou? Alguma coisa assim, né? Só para ela lembrar. Aí tá qualquer coisa, se ela não responder nem nada, aí você avisa a gente, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá, meninas, fiquem bem.
Beijos, né? Beijos. Terminem aí de fazer. Beijo, professora. Vocês estudem para vocês fazerem uma boa simulação. Vou encerrar aqui. Beijo. Beijos. Tchau, Tchau. professora. Fiquem bem.